Welcome to our classroom. Get ready for another exciting class. Listen, repeat, master. Olá pessoal, Teacher Zé Zeus com mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos da língua inglesa. You're welcome. Então, analisando o canal e os vídeos, pelo visto o pessoal aí tá com déficit de atenção, né? Com esse vício aí dos Reels e Stories. Faz um exercício, assiste um filme inteiro. Isso é uma maneira de exercitar para você conseguir se concentrar na mesma coisa por um certo período. Assiste um filme inteiro e já pratica o seu listening de inglês também durante isso, mas tenta não tocar no celular durante o filme inteiro. Faça esse exercício antes que a sua mente vire, né, nós já somos uma CPU, mas enfim. Ok, então hoje vamos fazer um vídeo rápido sobre a mão, o pé esquerdo da tabela. Ok, então aqui nós iniciamos com os verbos auxiliares modais. Né? Então os verbos auxiliares modais são muito importantes, trazem um significado já para a frase. Então eu acredito que facilita bastante. Aqui nos pés nós não temos os danadões, né? Então nós vamos seguir uma estrutura, essas estruturas que mostram aqui na tabela, né? Então agora os 20 tempos nós vamos sempre para a afirmação ali ter um verbo auxiliar, ou um sujeito, perdão, um verbo auxiliar e um verbo principal. Para fazer a negação nós vamos só adicionar o not nessa estrutura da afirmação. E para fazer a interrogação jogaremos o auxiliar para frente. Ok? Então eu acredito que a prática é bem simples aí. Claro que a gente tem aqui as partes compostas também, né? Que é a forma contínua e a forma perfeita, né? Então, o estar fazendo e o ter feito. Ali a gente vai colocar um verbo auxiliar na frente e aplicar depois essas estruturas. Essas estruturas já apareceram para nós ali no will e no would. Né? O will be doing, que é estarei fazendo, e o would be doing, estaria fazendo. Would have done, teria feito, e will have done, terei feito. Né? Então, aqui nos auxiliares modais, eles também vão aparecer esses dois tempos compostos aí, ok? Mas é easy peasy lemon squeezy. Então, aqui na tabela, o professor Matias exemplificou para nós, aqui na parte da direita, o significado, né, desses auxiliares modais para auxiliar a gente a memorizá-los. Ok? Então, vamos iniciar aqui com o 11º, que já tem vídeo dele aí no canal também, né? Que é o can, que é um verbo auxiliar que bastante pessoas conhecem já, o verbo auxiliar can. Às vezes elas ficam na dúvida de quando elas aplicam ele, se depois para negar ou interrogar, ela precisa buscar o don't lá do dedo 1, né? Mas na verdade não. Todos esses que estão nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés são os nossos auxiliares. Então, são eles que, quando na frase, vão negar, interrogar e afirmar também, né? Cool, alright. Então, vamos lá. Nós temos ali o que no primeiro auxiliar, que tem o significado de condição, competência, capacidade, habilidade, permissão informal. Eu não gosto muito disso, meus alunos sabem que eu pego bastante no pé quando a pessoa me pede can I go to the bathroom, inclusive no vídeo aí no canal já tem vídeo falando do can e do may, como fica mais mais direto e mais específico, né, utilizando o verbo auxiliar que faz essa condição de pedir permissão ali em cima, né? Ok? Mas é utilizado, não vamos contra, né? Aqui a gente está tentando facilitar e acelerar o processo para que você possa se comunicar utilizando a língua inglesa, a língua comum, né? Então, esses são os significados do can, aí possibilidade teórica, né? Então, tudo isso aí a gente vai exercitar no canal aplicações de cada um desses significados, né? E o can aqui o professor Matias também colocou aí
umas terminações, né? Consigo, irei fazer, sei, irei fazer, posso, irei fazer. Então essa parte aqui, ela serve às vezes quando a gente precisa de um suporte para a compreensão, né, da conversão daquela frase português para o inglês. Eu procuro trabalhar diretamente com o verbo auxiliar can e o significado dele. Aí a gente vai aplicando nas frases, obviamente a gente vai vendo que situações presentes, situações futuras, onde a gente aplica esse verbo auxiliar, né? Aí o segundo auxiliar é o could, que também tem o mesmo significado do can, né? Condição, competência, capacidade, habilidade, permissão, informal, possibilidade teórica. E o could ali também daí com a terminação ria, no caso, né? Em vez de irei, a terminação ria, que auxilia alguns alunos, porém, eu de novo tento trabalhar bastante e vocês vão ver aí nas próximas aulas como a gente exercita. Já tem exercícios exercitando as frases, onde a gente vê situações de aplicação, que eu acredito que facilite bastante aí para quem estiver estudando. Ok? Então o could ele pode funcionar, ele vai trazer essa terminação ria, ele pode funcionar como o passado do can também. Né? O could é muito usado na comunicação quando você vai pedir, solicitar algo para alguém, né? Could you help me, please? Né? Você poderia me ajudar, por favor? É uma maneira mais formal, assim, mais coloquial, digamos assim. Cool, aí nós temos o may e o might, né? Vamos ver os dois já direto para acelerar o vídeo, já que vocês gostam de vídeo rápido. May, might, probabilidade, possibilidade, né? O talvez, a gente lembra do maybe, né? Ele inicia com o may, né? Mas a gente fala também disso nos exercícios. Não se inicia uma frase com maybe. Maybe I will do. Não, I may do. E aí a gente está colocando o verbo auxiliar correto que faz aquela... informalmente, é como muitas pessoas falam, né? Maybe I will go to the beach. Em vez de I may go to the beach. Ok? Porém, aqui, com a tabela de formação verbal do professor Matias Nau e os meus exercícios, as pessoas aprendem a colocar o verbo auxiliar correto para aquela necessidade e não só se comunicam de uma forma clara, porém também eu sempre comento que, a maneira com que você recebe, né, o seu feedback, o seu reply, muda quando a pessoa vê que você tem um bom conhecimento do idioma, né? Ok, cool. Então ali de novo a gente tem o may, o might, o may, o posso, irei, o might, o poderia, o might funciona também como o passado do may. Eu gosto de utilizar, eu faço uma analogia ali quando eu explico para os meus alunos em termos de possibilidade, probabilidade, que o may tem boas chances que aconteça, o might poucas chances que aconteça. Assim fica fácil da gente memorizar. I may go to the beach. Tem boas chances que eu vá. I might go to the beach. São poucas chances que eu vá. Ok? Cool. E aí o dedo 15 nós temos o must. Também já tem videozinho do must no canal. E agora ele traz aí para nós o que? Obrigação. Né? Então ele é algo que é uma obrigação. A partir do momento que ele vira uma negação, ele vira proibição. Né? Então must, obrigação. Must not, proibição. Necessidade lógica ou conclusão evidente, né? Essa parece um pouquinho confuso, mas nós estaremos vendo exemplos também disso, né? E must be there, tipo, deve estar lá, eu tenho quase certeza que está lá, né? Cool, então essa vocês podem ver que aqui nessa situação, todos os auxiliares aqui na ponta dos dedos vão requerer qual? A primeira forma do verbo. Ou seja, easy peasy lemon squeezy, Então, porque a gente já, desde a primeira mão, se olhar, na primeira mão a gente tem aqui já a primeira com S, a primeira com ING, a segunda e a terceira. Então, já na primeira mão, por isso que eu reforço bastante de estudar os verbos principais como um todo, né? Conhecendo as 5 formas, tendo a lista de verbo com 3, não precisa colocar a primeira com S, a primeira com ING, que essa a gente já lembra. Mas sempre ali, to do, did, done, to come, came, come, to eat, ate, eaten, to drink, drank, drunk. Ter essas formas do verbo ali para quando você for aplicar elas, você ter elas já
prontas aí na sua RAM memory, né? E não precisar ir na sua ROM memory, né? Cool, então aí esse é o vídeo de hoje, que vai mostrar como é que a gente monta frases, então, nessa estrutura. Lembrando que agora nós vamos estar seguindo aqui, né? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal para afirmação. Interrogação, só jogar o auxiliar para frente. E a negação, pega a estrutura da afirmação e bota o not ali no meio. As simple as that. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que vai ficar? Eu botei uma forma de exemplo bem simples. Para entender essas estruturas já acontecem lá de cima. Elas só não acontecem nos danadões. Que os danadões não tem essa parte aqui, né, na afirmação. É direto pessoa e ação. Aí o verbo auxiliar entra para a negação. Ups. Não. Edit. There we go. That's why. Ok, cool. Então, né, quando a gente vai negar, daí a gente vai botar o not aqui do lado. É? Então, já nos danadões, na negação, ele já é igual a todo mundo. E na interrogação, ele também é igual a todo mundo. Porque na interrogação, ele pega esse camarada e joga para frente também. É? Cool. Então, vamos lá. Daí aqui, ó, eu botei a estrutura. Ó, sujeito, como a gente viu na tabela. Verbo auxiliar, verbo principal e o complemento da frase. That's it. Então, se eu digo que eu posso jogar, eu consigo, eu tenho capacidade, habilidade de jogar, eu pego o I da primeira coluna, can play. I can play. Eu quero negar essa frase, eu vou lá, pego meu not e boto ali do lado. I cannot play. Aí eu quero interrogar, eu pego meu auxiliar e jogo para frente. Can I play? That's it. Então, de novo, eu reforço que é essa ideia de estrutura que a gente tenta passar para as pessoas, por isso que eu falo, a tabela, quando tu olha, ela pode parecer assustadora, mas assim que tu vai entendendo isso, ela se torna uma ferramenta extraordinária para a sua evolução. E eu sempre falo para os meus alunos, a hora que essa estrutura clica, principalmente a dos danadões, né, que isso até é simples, digamos assim, mas quando a gente tem os danadões, a gente fica um pouco confuso porque ele tem essa quebrinha de regra, daí o dedo 4 tu usa a segunda para afirmar, quando nega, interroga, volta para a primeira, né? Porque todos os outros auxiliares são assim. Até se a gente fosse, ó, a gente poderia botar aqui o... Ups, vamos botar aqui. Will. E vamos botar o... É que esses dois também utilizam a primeira do verbo ali, né? Então, porque todos, na verdade, se tu for o dedo 2, por exemplo, o dedo 2 é I, daí aqui o auxiliar é am, que é o que está na dentro do dedo, e aí o verbo aqui só estaria com ing. Então, a estrutura continua a mesma, é só a forma do verbo. Aqui eu estou exemplificando situações que a gente vai usar sempre a primeira forma do verbo. Né? Situações simples, ó. I will play football tomorrow. Eu jogarei futebol amanhã. You will work tomorrow. I will. Você trabalhará amanhã. She would speak English. Ela falaria inglês. E de novo, para negar tudo isso, é só pegar isso aqui e botar aqui, independente do que for. You could not study. They must not go. Tá vendo? Tudo estrutura. Para interrogar, eu jogo todos aqui para frente. Will you work tomorrow? Would she study English? Tá vendo? Então, é literalmente essa estrutura e o que a gente fala de essa troca de peça que dá uma visão mais clara para nós do idioma, que faz a gente compreender, né, o que é. Daí, obviamente, a gente precisa conhecer os verbos auxiliares, saber quais deles aplicar na situação que a gente está querendo expressar. E uma coisa que eu sempre reforço aí, meus alunos, e se você está acompanhando os vídeos, né, dessas 1.100 pessoas que nós já temos no canal,
Se você acompanha, você vê que desde a primeira aula eu falo em né, lista de verbos. A lista de verbos é importante. Isso aconteceu comigo. Quando eu vim para Londres a primeira vez, eu lia e escrevia muito bem, porque era assim que eu praticava. Eu não praticava a fala. Então eu sabia muita coisa, mas quando eu falava, quando eu ouvia, eu tinha que pegar aquela informação, levar para cima, traduzir, buscar de novo, falar. E assim a conversação ficava bem demorada e não eficiente, né? Tanto que eu lembro que eu trabalhei em cozinha, mesmo já as pessoas que, né, me viam, não, mas tu fala bem inglês, mas eu não me sentia seguro por causa desse tempo de tradução. Então eu fui trabalhar em cozinha, para daí quando eu senti que eu estava né, aquela informação da ROM memory, né, da memória lá para a memória ativa ali, né, a random memory, então, por isso que eu reforço em estar em contato com o idioma diariamente. Por isso é que eu falo com os meus alunos por WhatsApp. Por isso é que eu criei um grupo de WhatsApp que está aqui no canal, na descrição do canal, para você que quiser praticar, que quiser ver a funcionalidade da tabela, está aí à disposição. E, eventualmente, as lives vão começar a sair. Estou organizando tudo isso já também, em busca de trazer essa clareza para você poder aí perder esse receio ou medo que talvez exista, né? E poder se comunicar com a língua inglesa, vendo que nada mais é do que estruturas, né? A gente tem as pessoas que vão fazer a ação, os verbos auxiliares nas pontas dos dedos, as dicas em azul são as formas do verbo principal ou o resto da estrutura, e assim nós vamos conhecendo e praticando, mas é indispensável a prática da fala, né? Você utilizar a tabela, sua lista de verbos, sua lista de vocabulário e falar, buscar falar. Meus alunos são testemunha disso. Toda homework que eles fazem, eles me mandam um áudio. Então eu ouço bastante áudio, mas dessa forma eu tenho certeza que eles estão conseguindo assimilar, né? Porque eu mando perguntas também, então eu tenho certeza que eles conseguem assimilar a informação e se expressar de uma forma clara. Ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, já que vocês gostam de vídeo curto, e vou fazer o próximo vídeo daí com frases práticas utilizando essas estruturas aí e esses auxiliares modais do pé esquerdo da tabela. Can, could, may, might, must. Ok? See you on the next video.